Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores e excelentíssimas senhoras desembargadoras desta segunda Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Falo pela parte autora, tema Informática Limitada, Luiz Eduardo Coimbra de Manuel, advogado, OAB Paraná 56600. Fazendo já uma ressalva prévia que tramitam duas apelações, cada uma interposta pela parte respectiva. Então, apenas para evitar confusões, farei referência ao meu cliente na condição de requerente ou de autor, e ao município na condição de réu ou requerido. Ao cumprimentar então Vossas Excelências, eu passo a fazer uma breve exposição dos principais pontos, objeto tanto da apelação movida pelo meu cliente, quanto a apelação interposta pelo requerido. Trata-se de uma ação anulatória de ato administrativo, onde se discute a irregular imposição de sanção por suposto inadimplemento de contrato administrativo. Isso já está bastante detalhado nos autos. A sentença de primeiro grau deu parcial provimento ao pedido, eis que havia duas sanções impostas, uma por inexecução suposta e outra por atraso, mora na execução do contrato. A sentença deu parcial procedência ao afastar a sanção por inexecução ou por irregular execução, porém manteve a sanção por mora. O requerido ingressou com apelo pedindo a cassação da sentença de primeira instância, e eu inicio por aí, para requerer preliminarmente o não conhecimento da apelação, porque interposta intempestivamente e amparada em ato que suspendeu o prazo fora das hipóteses legais. Caso não seja reconhecida essa preliminar de intempestividade, pede-se o desprovimento da apelação movida pelo requerido por ausência de fundamento e por não demonstrar qualquer causa de vício na perícia ou de suspeição do perito. Em relação ao apelo movido pelo meu cliente, eu inicio pela parte mais substanciosa dele, que é a decisão contrária à prova dos autos. A perícia foi bastante categórica em atestar que houve a alteração do objeto do contrato administrativo, a ampliação do objeto, alteração essa de caráter unilateral, a qual enseja, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei 866/93, enseja a restituição de prazos e, se for o caso, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A decisão contraria a prova dos autos, justamente porque a perícia reconhece que houve a alteração do escopo do contrato, com ampliação do escopo, mas não reconheceu o direito que está estampado na Lei de Licitações de 1993 quanto à restituição dos prazos. Para além disso,
há ainda uma outra conclusão, uma outra causa prevista em lei, no mesmo artigo 57, parágrafo 1º desta lei de licitações, porém no inciso 6º, que é a omissão da parte contratante em fornecer as condições de trabalho, no caso, a documentação técnica do sistema. Então, não há uma hipótese de restituição de prazos, mas duas hipóteses caracterizadas, e o prazo não foi devolvido. Eu chamo a atenção que o prazo de execução da etapa era de 1 ano e o atraso alegado é de 10 dias, ou 2,7% do prazo, sendo que a alteração é bem mais substanciosa em termos de ampliação do escopo do contrato do que efetivamente esses 10 dias. Ou seja, o acréscimo demandaria mais do que 10 dias para ser concluído. Há ainda outras questões laterais que eu passo a abordar em seguida, que são, em primeiro lugar, os vícios no processo administrativo sancionatório, porque caso não afastada a questão de mérito da alteração do escopo contratual, a primeira questão lateral é que existe uma nulidade insanável, e aí eu colaciono, tanto na peça de apelação quanto nos memoriais, diversos precedentes deste Tribunal de Justiça que falam exatamente do processo administrativo, lembrando que nos termos da Constituição de 1988, artigo 5º, incisos 54 e 55, as garantias processuais do processo administrativo são equiparadas às garantias em termos de contraditório, ampla defesa e devido processo do processo judicial. E não foi respeitado isso porque não foi permitido tudo que a Lei 9784 faculta ao cliente, em termos de produção probatória, em termos de apresentação de alegações finais, em termos de intimação para os atos. Passou-se da defesa prévia diretamente para o sancionamento, e isso contraria não só a lei, como todo o entendimento da jurisprudência desta Corte. Outras questões subsidiárias existem ainda em relação, primeiro, à dosimetria da sanção, porque ela está calculada sobre o valor integral do contrato, e não apenas da etapa alegadamente inadimplida, o que a prova pericial já testou, e aqui eu cito o artigo 396 do Código Civil, que fala que se não há falha ou omissão imputável ao devedor, não se caracteriza a mora. Portanto, se essa ampliação de prazo se deveu a um ato unilateral, uma prerrogativa exorbitante da administração de ampliar o escopo do contrato administrativo, isso tem que vir acompanhado da devolução de prazo e, se fosse o caso, de reequilíbrio econômico-financeiro. E, neste aspecto, está caracterizada o erro, enfim, em termos do cálculo sobre como deveria ser calculado isso, já que não se está a alegar o inadimplemento total do contrato, e aí eu colaciono entendimentos doutrinários acerca da individualização da pena e jurisprudência. E chamo aqui também o artigo 413 do Código Civil, que fala exatamente desses casos, que é facultado ao julgador reduzir a cláusula penal quando a obrigação tiver sido cumprida ao menos em parte, e isto é incontroverso das provas dos autos. Por fim, a última questão que existe é em relação à distribuição dos ônus de sucumbência. A parte provida em primeiro grau equivale a 75% do valor da causa. E a parte ainda em discussão, objeto do apelo movido pelo meu cliente,
remonta a 25%. No entanto, a decisão de primeiro grau não distribuiu equitativamente, nos termos do artigo 86 do CPC, esses ônus. Os distribuiu igualmente entre honorários meio a meio e em custas há uma antinomia, porque impõe metade das custas ao meu cliente e nenhuma custa ao requerido. Então, são esses os pontos em que se pleiteia a reforma. Porquanto se pleiteia o desprovimento, caso conhecido, do apelo movido pelo município, na condição de requerido, e se pede o integral provimento da apelação movida pelo requerente autor, meu cliente, Tema Informática Limitada, ou alternativamente, caso não seja o entendimento, pleiteia-se a suspensão do julgamento e a conversão em diligência nos termos do artigo 938, parágrafos 3º e 4º do CPC, a fim de requerer ao senhor perito os esclarecimentos complementares em relação a essa questão da ampliação do escopo e a quantificação do prazo que deveria ser restituído ao cliente. São essas as considerações. Agradeço a atenção dos excelentíssimos senhores desembargadores, das excelentíssimas senhoras desembargadoras. Cumprimento a todos e passamos a aguardar a decisão de vossas excelências. Muito obrigado, agradeço a atenção.